No meu ensaio de casamento, minha irmã apareceu com meu vestido personalizado, de braço dado com o meu noivo. Surpresa! Ela riu. Vamos fugir hoje à noite. Minha mãe bateu palmas. Ela fica muito melhor de branco. Sorri, peguei meu celular e mostrei a eles algo que congelou seus sorrisos instantaneamente. Surpresa! A voz de Britney ecoa pelo corredor do Murphy assim que entro. Ela está parada no centro da sala, usando meu vestido de noiva marfim, com os braços abertos como se estivesse anunciando um espetáculo da Broadway. Vamos fugir para casar hoje à noite. Meu noivo, Richard, fica paralisado ao lado dela, com o rosto sem cor. Mamãe bate palmas. Não é emocionante, Susan? Ela fica muito melhor de branco do que você jamais ficaria. As palavras me atingem enquanto ainda estou processando a visão da minha irmã rodopiando no vestido personalizado que economizei 8 meses para comprar. As sacolas de roupas escorregam das minhas mãos e caem no chão com um baque surdo. Dentro delas estão os vestidos de madrinha que vim entregar para as provas finais de amanhã. Meu casamento, que deveria acontecer em menos de 24 horas. A luz da tarde do salão entra pelas janelas altas, iluminando cada detalhe do meu vestido roubado. Os botões de pérola costurados à mão. A delicada sobreposição de renda que levou 3 consultas com a costureira para ficar perfeita. A cauda catedral que escolhi especificamente porque me lembrou das fotos do casamento da Grace Kelly. O que você acabou de dizer? Minha voz sai mais baixa do que o pretendido, quase inaudível por causa do sangue correndo em meus ouvidos. Britney para de girar e me encara com aquele sorriso radiante que ela aperfeiçoou desde a infância. Aquele que a livra de problemas, chama sua atenção, consegue tudo o que ela quer. Richard e eu vamos nos casar hoje à noite, em vez de vocês dois amanhã. Não é romântico. Uma verdadeira história de amor. Antes de continuarmos com esta traição chocante, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias sobre lealdade familiar e defesa do que é certo. Se você acredita que as mulheres merecem mais do que manipulação e mentiras, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como esse desastre de casamento se desenrola. A sala se inclina ligeiramente. Agarro o batente da porta para me firmar, meus olhos examinando a cena à minha frente. Isto não é um pesadelo do qual eu possa acordar. Isto está realmente acontecendo no salão de banquetes do Murphy, o local que reservei há 18 meses, paguei os depósitos, sonhei em caminhar até o altar e ela percebeu que pertencemos um ao outro. Britney continua, estendendo a mão para Richard. Ele a deixa pegar, mas seus dedos permanecem flácidos, sem vida. Estamos nos vendo há meses. Não, querida. O pomo de Adão de Richard balança enquanto ele engole em seco. Britney, talvez devêssemos. Deveríamos o quê? Ela interrompe, com a voz áspera por um instante, antes de retornar à doçura melosa. Conte a todos como nos apaixonamos, como você não conseguiu mais resistir a mim. Observo o rosto de Richard durante toda essa conversa, em busca de algum sinal do homem que eu pensava conhecer. O homem que me pediu em casamento há 6 meses, à beira do lago onde tivemos nosso primeiro encontro. O homem que passou horas me ajudando a planejar nosso futuro juntos. Sua confiança habitual evaporou completamente, substituída por algo que parece puro terror. A mãe se aproxima deles, com a câmera digital em punho. Vamos, vocês dois, deixem-me tirar algumas fotos. Este é um momento tão especial. O flash dispara repetidamente, criando explosões de luz intensa que tornam tudo ainda mais surreal. Mãe, pare, consegui dizer, mas ela me manda embora com aquele gesto de desprezo familiar que suportei a vida toda. Ah, Susan, não seja tão estraga-prazeres. Essas coisas acontecem. O amor dá um jeito, sabia? Ela ajusta as configurações da câmera enquanto fala, sem nem olhar para mim. Além disso, você é tão prático. Você vai encontrar alguém mais adequado. Alguém mais no seu nível. Tia Carol surge de trás do bar improvisado, carregando taças de champanhe que borbulham e refletem a luz. Eu simplesmente não consigo superar essa surpresa, ela diz, efusivamente, colocando as taças nas mãos de Britney e Richard. Quando vocês dois perceberam que eram feitos um para o outro? Parece saído de um romance. Aconteceu naturalmente.
Britney deita-se suavemente, aceitando seu champanhe com dedos graciosos. Você sabe como é quando você encontra sua alma gêmea. Todo o resto simplesmente desaparece. Percebo que Richard não tocou no champanhe. O celular dele vibra no bolso e ele se assusta como se tivesse levado um choque. O aparelho se acende através do casaco, lançando um breve brilho antes que ele o silencie rapidamente. Isso acontece mais 2 vezes no intervalo de 1 minuto. Cada vez o deixa mais agitado. Richard, guarda esse celular, a mãe repreende, abaixando a câmera momentaneamente. Esta é a sua festa de noivado. Festa de noivado? As palavras ecoam na minha cabeça enquanto fico ali, ainda despercebida pela maioria das pessoas que lotam o salão. Meus familiares, tias, tios, primos que não vejo há meses, estão todos aqui parabenizando o casal feliz, fazendo brindes improvisados ao amor verdadeiro. As mesmas pessoas que deveriam celebrar meu casamento amanhã. Há quanto tempo isso está acontecendo? Pergunto, finalmente recuperando a voz. A sala fica em silêncio. Todos os olhares se voltam para mim. Alguns simpáticos, outros irritados com a minha interrupção de suas festividades. O sorriso de Britney não vacilou. Ah, Susan, isso realmente importa? O que importa é que Richard finalmente está com a pessoa certa. Ela toma um gole de champanhe e acrescenta, com falsa preocupação, espero que você não dificulte isso. Quer dizer, você não iria querer forçar alguém a se casar com você quando o coração dessa pessoa pertence a outra, não é? A crueldade em suas palavras está envolta em uma embalagem tão doce que metade da sala provavelmente pensa que ela está sendo atenciosa. Mas eu conheço minha irmã melhor do que ninguém. Vivi 29 anos como sua sombra, observando-a encantar seu caminho pela vida enquanto me esforço em dobro para ter metade do reconhecimento. Esse é o meu vestido, digo baixinho, apontando para a seda marfim que flui em volta dos seus pés como água. Ah, essa coisa velha. Britney olha para si mesma como se tivesse acabado de notar o que está vestindo. Espero que não se importe. Estava pendurado no seu armário. E o Richard disse que queria me ver de branco. Não é mesmo, querida? O maxilar do Richard se contrai. Ele continua sem olhar diretamente para mim. Seus olhos se movem rapidamente do chão para as janelas, como se estivesse procurando uma rota de fuga. Quando finalmente fala, sua voz é quase um sussurro. Susan, eu posso explicar. Explicar o quê? Eu me aproximo e ele instintivamente dá um passo para trás. Explica como você anda me traindo com a minha irmã. Explique como você está usando o terno que comprou para as fotos do nosso noivado enquanto ela está usando o meu vestido de noiva. Agora, Susan, a mãe intervém, colocando-se entre nós. Não precisa ficar histérica. Essas coisas acontecem. Richard percebeu que cometeu um erro. Só isso. Seja grata por ele ter descoberto antes de você se envergonhar no altar. Me envergonhar. Como se ser abandonada e traída fosse, de alguma forma, culpa minha. Como se estivesse economizando cada centavo para pagar um casamento decente. Trabalhando em turnos dobrados no cartório do condado. Planejando cada detalhe por meses. Como se tudo isso me tornasse patético em vez de dedicado. Tio Frank, que esteve quieto até agora, pigarreia, desconfortável. Talvez devêssemos todos sentar e conversar sobre isso com calma. Não há nada para conversar, diz Britney com firmeza, aproximando-se de Richard e passando o braço pelo dele. Richard me escolheu. Fim da história. Susan precisa aceitar isso e seguir em frente. Mas estou observando o rosto de Richard e o que vejo ali não é amor nem certeza. É pânico. Pânico puro e puro. Seu telefone vibra novamente, desta vez, quando ele o verifica, seu rosto fica completamente branco. Suas mãos começam a tremer tanto que ele quase deixa o aparelho cair. Quem fica te ligando? Pergunto. Ninguém, ele responde rápido demais. Coisas do trabalho. Você sabe como é. Mas eu sei como é. E o Richard nunca se incomodou com ligações de trabalho. Ele sempre foi confiante, quase arrogante, em seus negócios. Essa energia nervosa é completamente nova e está piorando a cada minuto. As peças de um quebra-cabeça começam a se formar na minha mente,
o comportamento reservado recente de Richard, suas explicações vagas sobre viagens de fim de semana, a maneira como ele tem evitado certos assuntos, desviando-se de perguntas sobre seu passado e agora essa reação de pânico a quem quer que esteja tentando contatá-lo. Meu celular pesa no bolso de trás. O documento que descobri há 3 semanas durante o processamento rotineiro de papelada ainda está gravado na minha memória. Tenho carregado esse conhecimento por 21 dias, verificando e verificando novamente, torcendo para estar errado, rezando para que houvesse alguma explicação inocente. Mas olhando para Richard agora, vendo-o desmoronar em tempo real, sei que não há nada de inocente nisso tudo. Com os dedos trêmulos, enfio a mão no bolso de trás e tiro o celular. O aparelho parece pesado pelo conhecimento que carrego comigo há 3 semanas. O rosto de Richard vai de pálido a completamente pálido quando ele me vê rolando minhas fotos. O que tem no seu celular, Susan? Pergunta Britney, com a voz rouca de uma incerteza repentina. Encontro o que procuro e levanto a tela. É a fotografia de uma certidão de casamento, nítida como o dia. Richard Thomas Mitchell, casado com Jennifer Martinez em 15 de agosto, há 2 anos. Phoenix, Arizona. A sala fica completamente silenciosa. 3 semanas antes, eu estava tendo uma terça-feira comum no cartório do condado. A chuva de outono batia nas janelas enquanto eu cumpria minha rotina matinal habitual, processar certidões de casamento, verificar se estavam completas, arquivá-las em ordem cronológica. A pilha na minha mesa estava particularmente espessa naquele dia. Aparentemente, outubro era um mês popular para casamentos em cartórios. Eu estava na metade da pilha quando o nome de Richard saltou para mim como um letreiro de neon. Minha caneca de café congelou a meio caminho dos meus lábios. Lá estava, impresso em papel timbrado oficial do condado. Richard Thomas Mitchell, mas não era a nossa papelada. Eu ainda não tinha processado nenhum documento relacionado ao nosso casamento. Minhas mãos começaram a tremer ao ler a data, 15 de agosto, 2 anos atrás. O nome da noiva era Jennifer Martinez, e a cerimônia havia ocorrido em Phoenix, Arizona. Meu primeiro pensamento foi erro administrativo. Alguém havia protocolado a papelada no condado errado. Ou talvez houvesse outro Richard Mitchell com o mesmo nome do meio. Mas, ao examinar o documento mais de perto, meu estômago começou a embrulhar. A data de nascimento dele coincidia perfeitamente. Seus pais, William e Margaret Mitchell, foram listados como testemunhas. Os mesmos pais que me abraçaram forte no jantar de Natal do ano passado e me disseram como estavam felizes em me receber na família. A assinatura embaixo era inconfundivelmente dele. Eu já tinha visto Richard assinar cheques, contratos de locação, cartões de Dia dos Namorados. Eu conhecia o jeito como ele curvava os braços e cruzava as camisetas. Fotocopiei o certificado com as mãos trêmulas. A luz forte da máquina pareceu gravar a imagem em minhas retinas, prova de que o homem com quem eu deveria me casar em 6 semanas havia se casado com outra pessoa apenas 2 anos antes, alguém que ele nunca mencionou, alguém cuja existência ele apagou completamente de sua história pessoal. Naquela noite, não consegui comer o jantar que havia preparado. Não conseguia me concentrar no programa de televisão que estava acompanhando. À meia-noite, eu estava sentado à mesa da cozinha com o laptop aberto, usando meu acesso a bancos de dados de registros públicos para buscar mais informações sobre Jennifer Martinez. O que encontrei me deixou fisicamente doente. Documentos de divórcio protocolados há 8 meses no condado de Maricopa, Arizona. Jennifer Martinez versus Richard Thomas Mitchell. Os documentos iniciais citavam diferenças irreconciliáveis, mas os documentos comprobatórios contavam uma história muito mais sombria. Página após página de alegações que faziam minhas mãos tremerem ao lê-las. Fraude financeira sistemática e deturpação de ativos. Alegações falsas sobre situação profissional e renda. Abandono da residência conjugal sem aviso prévio ou explicação. E a frase que me fez sentir bile subir a garganta: roubo de bens conjugais conjuntos, totalizando $37 mil. Jennifer Martinez confiava plenamente em Richard. Ela uniu as contas bancárias deles, colocou o nome dele nos cartões de crédito dela, ajudou a estabelecer crédito comercial usando sua excelente situação financeira como garantia. Então, certa manhã, ela acordou e o encontrou sumido, levando consigo cada centavo que haviam economizado juntos.
Passei o resto da noite imprimindo documentos, cruzando referências de processos judiciais, seguindo uma trilha de documentos que pintava Richard como um predador calculista. O processo de divórcio foi confuso e demorado porque Jennifer não conseguiu localizar Richard para entregar-lhe os documentos. Ele desapareceu tão completamente que ela teve que publicar avisos legais em jornais, na esperança de que ele aparecesse a tempo de responder ao pedido de divórcio. Na manhã seguinte, no trabalho, senti como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa. Meus colegas de trabalho conversavam sobre seus planos para o fim de semana enquanto eu, sentada à minha mesa, observava as evidências da farsa de Richard. Quando meu supervisor perguntou sobre os preparativos do casamento, consegui sorrir e dar respostas animadas enquanto meu mundo desmoronava internamente. Durante o meu horário de almoço, fui ao banco e solicitei extratos detalhados da nossa conta poupança conjunta. A Caixa, Sra. Patterson, me conhecia desde a adolescência e conversava calorosamente enquanto ela imprimia os registros. Que momento emocionante para você, querida, disse ela, entregando-me os papéis. Planejar um casamento deve dar muito trabalho. Se ela soubesse. Sentei-me no meu carro, no estacionamento do banco, revisando meses de transações. Pequenos saques no início, cada um acompanhado de explicações razoáveis de Richard, 200 para o depósito dos fotógrafos, 500 para ajustes no buffet, 300 para flores adicionais. O valor parecia modesto. Despesas típicas de casamento que eu dividiria com prazer. Mas quando cruzei esses saques com nossos contratos reais com fornecedores, nada batia. O fotógrafo havia recebido um valor completamente diferente do que Richard alegava ter pago. O florista não apresentou nenhum registro do depósito que ele havia mencionado. O contrato do buffet refletia um cronograma de pagamento que não se parecia em nada com nossos extratos bancários. Richard vinha roubando sistematicamente da nossa conta conjunta há meses, usando o planejamento do casamento como pretexto para o roubo, assim como fizera com Jennifer Martinez. Comecei a fazer anotações detalhadas em um caderno de anotações que comprei na farmácia. Cada inconsistência, cada explicação vaga, cada sinal de alerta que ignorei durante nosso relacionamento de 1 ano e meio, seu relógio caro que de repente parecia supostamente um bônus de desempenho do trabalho. Os ternos de grife que pareciam estar além da faixa salarial declarada. Sua relutância em discutir seu trabalho em termos específicos ou me apresentar a colegas. O mais perturbador eram as viagens de negócios a Fênix, que ele mencionara casualmente no ano anterior. Reuniões com clientes, ele disse, conferências do setor, oportunidades de networking. Agora eu entendia o verdadeiro propósito daquelas viagens. Ele não estava construindo relacionamentos profissionais. Ele vinha mantendo sua vida dupla, acompanhando a esposa abandonada enquanto ela lutava para reconstruir suas finanças e localizá-lo para o processo de divórcio. Ao final daquela primeira semana de investigação, descobri transferências bancárias para contas nos estados do Colorado e Oregon, para onde Richard alegava nunca ter viajado. Buscas nas redes sociais revelaram fragmentos de relacionamentos com mulheres em ambos os locais, embora a maioria dos perfis tivesse sido apagada às pressas ou tornada privada quando tentei investigar mais a fundo. O padrão ficou claro à medida que eu juntava mais peças do quebra-cabeça. Richard era um vigarista em série que tinha como alvo mulheres na faixa dos 20 e poucos anos e 30 e poucos anos. Mulheres financeiramente estáveis e emocionalmente prontas para um compromisso. Ele se estabelecia na vida delas, ganhava acesso aos seus recursos e desaparecia quando a situação se complicava demais ou quando ele extraía o máximo benefício. Criei uma linha do tempo abrangendo 3 anos, mapeando os movimentos de Richard entre estados. Cada local representava outra mulher, outra vítima, outra vida que ele destruiu enquanto construía sua próxima oportunidade. Jennifer Martinez não foi um incidente isolado. Ela fez parte de um padrão calculado de devastação financeira e emocional. A descoberta mais dolorosa aconteceu durante minha segunda semana de investigação. Os registros de pensão alimentícia do Tribunal de Família do Arizona mostravam Jennifer Martinez lutando para receber os pagamentos de uma filha de 4 anos chamada Sofia, filha biológica de Richard, uma menininha que ele havia abandonado junto com a mãe, deixando-a sem nada enquanto ele seguia em frente para estabelecer seu próximo relacionamento fraudulento. Todas as noites depois do trabalho se tornaram um ritual de documentação. Eu espalhava registros do tribunal pela mesa da cozinha, fotografava extratos bancários, digitalizava documentos legais.
Minha sala de jantar parecia um quadro de provas de detetive, com cronogramas colados nas paredes e pastas organizadas por estado e vítima. Eu era metódico, abordando a investigação com a mesma atenção cuidadosa aos detalhes que me tornava bom no meu trabalho. Mas não se tratava de uma papelada de rotina. Isso era evidência de comportamento criminoso sistemático do homem a quem eu havia confiado meu futuro. O homem que me convenceu de que estava pronto para construir uma vida juntos. 3 semanas carregando esse conhecimento enquanto fingia que tudo estava normal. 3 semanas observando Richard planejar nosso casamento, sabendo que ele tinha feito exatamente a mesma coisa com outras mulheres. 3 semanas me perguntando se eu teria coragem de expô-lo ou se acabaria como Jennifer Martinez, financeiramente arruinada e emocionalmente destruída enquanto ele seguia em frente para destruir a confiança de outra pessoa. Parada aqui no Murphy's Hall, vendo o homem que eu pensava amar desmoronar ao reconhecer as evidências na tela do meu celular, finalmente tenho a minha resposta. O escriturário metódico em mim construiu um caso inabalável, e Richard sabe que suas mentiras cuidadosamente construídas estão prestes a ruir completamente. Richard dá um passo trêmulo para trás ao ver a certidão de casamento na tela do meu celular. Seu rosto passou de pálido a cinza, e gotas de suor se formam na linha do cabelo, apesar do ar-condicionado frio de outubro no salão de Murphy. Não é bem isso que parece, ele gagueja, com a confiança de sempre completamente abalada. Sério? Deslizo para a próxima foto, o pedido de divórcio de Jennifer. Então explique isso. O silêncio se estende desconfortavelmente enquanto todos na sala se inclinam para frente para olhar melhor para o meu celular. Mas eu ainda não terminei. Passei 3 semanas construindo este caso e vou apresentar todas as evidências que reuni. Jennifer Martinez, anunciei na sala. Professora de jardim de infância em Phoenix, 28 anos quando se casou com você, Richard. Ela achou que tinha encontrado sua alma gêmea. Abri outro documento, uma declaração de impacto da vítima que Jennifer havia protocolado no tribunal. Encontrei-a enterrada no fundo do processo judicial. Um relato comovente de como Richard havia sistematicamente desmantelado a vida dela. Ela trabalhava na escola primária Sunrise, dando aulas para a primeira série. Tinha seu próprio apartamento, seu próprio carro e $23 mil em economias resultantes de anos de planejamento cuidadoso do orçamento. Minha voz permanece firme enquanto leio o depoimento dela. Ela te conheceu em um café perto da escola dela. Você contou a ela que era recém-divorciado, trabalhava como consultor de negócios, estava hospedado temporariamente em hotéis de longa permanência enquanto procurava o lugar certo para se estabelecer. O sorriso confiante de Britney começa a vacilar. Susan, o que isso tem a ver? Isso é história antiga. História antiga. Eu rio, mas não há humor nisso. Richard se casou com Jennifer em 15 de agosto, há 2 anos. Começamos a namorar 6 meses depois, em fevereiro, o que significa que ele ainda era casado quando pediu meu número naquela livraria no centro da cidade. O telefone do Richard vibra novamente, desta vez, quando ele verifica, suas mãos tremem tanto que ele quase deixa o aparelho cair. Dou uma olhada na tela. Várias chamadas perdidas de um código de área de Phoenix. Jennifer não é só história antiga, Britney. Ela é muito atual, principalmente porque Richard nunca se divorciou dela. A sala explode em murmúrios chocados. A câmera da mãe está esquecida em suas mãos. Tia Carol pousa sua taça de champanhe com tanta força que ela bate na mesa. Isso é impossível, diz a mamãe semanalmente. Ele não pode se casar com você se já for casado com outra pessoa. Exatamente. Isso se chama bigamia, mãe. É crime. Abri outro documento, o processo de pensão alimentícia que me manteve acordada por 3 noites seguidas. Mas a situação de Jennifer piora. Muito pior, porque 4 meses após o casamento, ela descobre que está grávida. O rosto de Britney fica branco. Richard parece que vai desmaiar. Sofia Martinez, nascida em 10 de junho, há 4 anos. Filha biológica de Richard. Mostro uma foto que encontrei em minha busca em registros públicos. Um documento judicial que incluía a foto de uma linda garotinha de cabelos escuros e os característicos olhos verdes de Richard. Ele abandonou as duas quando Sofia tinha 6 meses.
Desapareceu certa manhã, enquanto Jennifer estava no trabalho, levando cada centavo das contas conjuntas, as joias antigas da avó e até a fórmula para bebês que ela havia comprado em grandes quantidades. O silêncio no salão de Murphy é ensurdecedor. Até a equipe do buffet parou de arrumar as mesas para ouvir. Jennifer tem trabalhado em 2 empregos desde então. Continuo a fortalecer minha voz a cada revelação. Lecionando durante o dia, limpando escritórios à noite, tentando sobreviver enquanto crio uma criança pequena sozinha. O estado do Arizona tenta cobrar pensão alimentícia de Richard há 3 anos. É por isso que ele muda constantemente de número de telefone. É por isso que ele nunca permanece no mesmo endereço por mais de alguns meses. O telefone de Richard vibra novamente. Desta vez, ele nem olha. Mas Jennifer não é a única vítima de Richard. Deslizei para um novo conjunto de documentos. Maria Santos, Denver, Colorado. O relacionamento começou há 18 meses e terminou há 10 meses, quando Richard desapareceu com o dinheiro da herança dela, $28.000, que seu avô deixou para ela. Passei dias rastreando a história de Maria por meio de postagens em redes sociais, processos judiciais e relatórios de crédito. Ela havia sido mais cautelosa em compartilhar detalhes publicamente, mas a devastação financeira era evidente nos documentos legais. Maria era enfermeira, tinha 32 anos, era dona de seu próprio apartamento e tinha excelente crédito. Richard contou a mesma história a ela. O dinheiro da família do consultor recém-divorciado ficou retido em processos judiciais. Ele se mudou depois de 3 meses. Convenceu-a a adicionar o nome dele às suas contas bancárias para simplificar as finanças para o casamento que se aproximava. Olho diretamente para Britney enquanto continuo. Parece familiar? O mesmo cronograma rápido, a mesma integração financeira, as mesmas promessas de construir um futuro juntos. E temos Rebecca Tim, fisioterapeuta de 31 anos, em Portland, Oregon. O relacionamento de Richard com ela se sobrepôs ao de Maria em 4 meses. Ele disse a Rebecca que Maria era uma sócia que o estava ajudando a transferir sua consultoria para a costa oeste. Os documentos que eu havia descoberto sobre Rebecca eram os mais recentes e os mais perturbadores. Richard esteve com ela até apenas 2 meses antes de me pedir em casamento, o que significava que ele estava lidando com 3 relacionamentos simultaneamente antes de focar em mim como seu próximo alvo principal. Rebecca perdeu o carro, o depósito do apartamento para um lugar para onde eles deveriam se mudar juntos e $15.000 em dívidas de cartão de crédito que Richard contraiu usando cartões que ele a convenceu a usar em nome de ambos. Parei para absorver a informação. Ela registrou um boletim de ocorrência, mas, como ele havia atravessado as fronteiras estaduais, o caso se tornou federal. Ela ainda está lidando com créditos prejudicados e cobradores de dívidas. Richard se joga contra a parede, com o celular ainda vibrando incessantemente na mão. O homem confiante e charmoso que eu pensava conhecer desapareceu completamente, substituído por alguém que parece acuado e desesperado. O padrão é sempre o mesmo, expliquei aos meus familiares chocados. Richard identifica mulheres financeiramente estáveis no final dos 20 ou início dos 30 anos. Mulheres emocionalmente prontas para o compromisso, que têm recursos que ele pode acessar, que confiam facilmente porque buscam uma parceria genuína. Virei-me para encarar Richard diretamente. Você contou a cada um de nós as mesmas mentiras. Divorciado recentemente, trabalhando em consultoria, com o dinheiro da família retido no Tribunal de Sucessões. Você se mudou rapidamente, conseguiu acesso a recursos financeiros e, então, criou emergências que exigiram sua mudança para trabalhar. Você prometeu nos chamar assim que estivesse estabelecido na nova cidade. Britney encara Richard com horror crescente. Isso é verdade? Você é mesmo casado com outra pessoa? Richard abre a boca, mas nenhuma palavra sai. Seu telefone vibra novamente, e desta vez consigo ouvir claramente. Uma ligação do código de área 602 de Phoenix. Provavelmente é a Jennifer, digo calmamente. Entrei em contato com ela ontem e disse onde você estaria hoje. Ela está tentando te entregar os papéis do divórcio há 8 meses, mas você continua fugindo. Ela também menciona algo sobre a execução da pensão alimentícia finalmente te encontrar. O sangue desaparece completamente do rosto de Richard. Mas a descoberta mais interessante, continuo, saboreando este momento depois de 3 semanas carregando sozinha essa terrível informação, é como você chegou até mim.
Viro-me para encarar minha irmã, que de repente parece muito desconfortável com meu vestido de noiva roubado. Britney, lembra quando você ficava insinuando que Richard parecia distante? Quando você se ofereceu para conversar com ele, de irmã para irmã, sobre o estresse do casamento? Quando você me convenceu de que ele precisava de espaço para processar seus sentimentos sobre compromisso, a compreensão surgiu em vários rostos na sala. Você não estava me ajudando, estava? Você se posicionava como confidente dele, seu apoio emocional durante os nossos problemas de relacionamento. Problemas que você estava criando ativamente. A boca de Britney abre e fecha como um peixe fora d'água. Você vem minando meu relacionamento com o Richard há meses, não é? Aqueles comentários casuais sobre como ele parecia sobrecarregado. Aquelas insinuações de que talvez estivéssemos indo rápido demais com o planejamento do casamento. Você estava sistematicamente plantando sementes de dúvida enquanto se apresentava como a irmã compreensiva que realmente o conquistou. As peças da manipulação familiar estão se encaixando tão claramente quanto as evidências dos crimes de Richard. A questão, eu digo, é olhar entre minha irmã e minha noiva fraudulenta. Você sabia o que ele realmente era quando decidiu roubá-lo? Ou você é apenas a próxima vítima dele? O rosto de Britney fica vermelho enquanto minha pergunta paira no ar. A máscara de confiança que ela usou a noite toda finalmente se rompe, revelando algo cru e desesperado por baixo. Claro, eu não sabia. Ela estala, mas sua voz vacila. Como eu poderia saber que ele era? Como você chamou? Um criminoso. Sério? Dou um passo à frente e ela instintivamente recua. Porque você vem perseguindo o Richard há meses, Britney, muito antes da pequena apresentação de hoje à noite. Mamãe se move rapidamente entre nós, seus instintos protetores em relação à sua filha favorita. Susan, chega. Você está sendo desnecessariamente cruel com sua irmã. A defesa automática de Britney, mesmo agora, mesmo com evidências avassaladoras de traição, reacende algo dentro de mim que mantive enterrado por 29 anos. Cruel. Volto minha atenção para minha mãe e ela dá um passo para trás ao ver a minha expressão. Vamos falar de crueldade, mãe. Vamos falar do seu papel em tudo isso. Não sei o que você quer dizer, ela diz, mas sua voz não demonstra convicção. Há 3 semanas, enquanto eu me debatia com o que descobri sobre o Richard enquanto tentava entender como lidar com essa situação, liguei para você. Lembra daquela conversa? O rosto da mamãe fica pálido ao nosso redor. Os familiares formaram um círculo amplo, como espectadores em uma cena de acidente. Você me disse que eu estava sendo paranoico. Você disse que homens de sucesso como Richard têm passados complicados e que eu deveria parar de me aprofundar em coisas que não são da minha conta. Pego meu celular e deslizo para uma gravação de voz. Na verdade, suas palavras exatas foram: talvez você devesse se concentrar em ser o tipo de esposa que um homem como esse gostaria de ter. Aperto o play. A voz da minha mãe preenche o corredor, baixa, mas clara, através do alto-falante do meu telefone. Susan, querida, você está pensando demais. Richard é um bom partido. Talvez, em vez de procurar problemas, você devesse ser grato por alguém como ele ter escolhido alguém como você. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Vários familiares trocam olhares desconfortáveis. Alguém como eu, repito, olhando diretamente para a mãe. O que exatamente você quis dizer com isso? Eu não quis. Não foi bem isso que eu quis dizer. E há 2 semanas, quando mencionei que estava preocupada com algumas discrepâncias financeiras. Você me disse para parar de ser tão controladora e sugeriu que eu deixasse o Richard cuidar das decisões financeiras, porque homens não gostam de mulheres que questionam seus julgamentos. Tia Carol se mexe, desconfortável. Patrícia, você não disse isso de verdade. Ela disse. Confirmo. Mas aqui está a parte interessante. Ao mesmo tempo em que eu ligava para minha mãe em busca de apoio e conselhos, Britney já estava dando em cima de Richard. Não é mesmo, mãe? A acusação paira pesada no ar. A boca da mãe abre e fecha sem emitir som. Conte a ele sobre o encontro para o café. Mãe. Os olhos de Britney se arregalam de pânico. Susan, não. 2 semanas atrás, minha mãe convidou o Richard para um café sem mim, para conhecê-lo melhor antes do casamento.
Olho ao redor da sala e vejo rostos chocados. Só que ela não o convidou sozinho. Ela convidou Britney para uma pequena sessão de convívio familiar para a qual, por algum motivo, eu não fui convidado. Mamãe finalmente encontra sua voz. Não foi. Não foi assim. Nós só queríamos. Você queria o quê? Dar a Britney uma chance de encantar meu noivo? Para ver se conseguia desviar a atenção dele da filha chata e prática. Você está distorcendo tudo, diz a mãe, mas sua voz está fraca. Estávamos tentando ajudar. Ajudar quem? Porque certamente não fui eu. Viro-me para me dirigir a todos na sala. Durante semanas, recebi conselhos da minha mãe para dar espaço ao Richard, para que ele parasse de ser tão carente, para que ele respirasse. Enquanto isso, minha irmã seguia o mesmo conselho ao contrário, colocando-se à disposição sempre que Richard precisava de alguém para conversar. Tio Frank pigarreia. Patrícia, isso é verdade? Frank, é complicado, diz a mãe. Você não entende a situação. Então explique. Eu desafio. Explique como você encorajou Britney a ir atrás do meu noivo enquanto me dizia para recuar e parar de ficar paranoica com o comportamento dele. A sala aguarda sua resposta. Quando ela chega, é devastadora em sua crueldade casual. Britney só sabe que sempre foi a mais bonita. Susan, mais extrovertida, mais divertida. Os homens naturalmente gravitam em torno dela. Pensei que, se Richard fosse se afastar de qualquer maneira, pelo menos ficaria em família. As palavras atingiram a sala como um golpe físico. Várias pessoas suspiraram alto. A taça de champanhe da tia Carol escorregou de seus dedos e se espatifou no chão. Se ele fosse se desviar de qualquer jeito, repito devagar. Então, você facilitou ativamente. Eu estava te protegendo de se machucar mais tarde. Mamãe insiste que é melhor descobrir agora do que depois que vocês se casarem, incentivando minha irmã a roubá-lo. Deixando a natureza seguir seu curso. Se ele realmente te amasse, não teria caído em tentação. A culpabilização da vítima é tão casual, tão objetiva, que me tira o fôlego. Esta é a mulher que me criou, que deveria me proteger, que deveria ter estado ao meu lado durante a traição mais devastadora da minha vida. Britney finalmente encontra sua voz. Susan, eu estava te ajudando. Percebi que ele não estava realmente comprometido. Eu estava te salvando de cometer um erro enorme. Me salvando. Eu rio, e o som é áspero no quarto silencioso. Você estava me salvando ao usar meu vestido de noiva e anunciar sua fuga no meu jantar de ensaio. Eu te fiz um favor. A máscara da Britney sumiu completamente, revelando a pessoa arrogante e egoísta que ela sempre foi. Ele nunca foi realmente seu, de qualquer forma. Você é séria demais para alguém como Richard. Prática demais. Homens como ele precisam de alguém que os acompanhe. Acompanhar as pessoas. Você quer dizer alguém disposto a ignorar grandes sinais de alerta? Alguém que não faria perguntas inconvenientes sobre viagens de negócios misteriosas e irregularidades financeiras. Alguém divertido, diz para Britney. Alguém que não transforma tudo em uma investigação. Alguém que sabe apenas ser feliz em vez de ficar sempre procurando problemas. A ironia é de tirar o fôlego. Ela acha que ganhou o prêmio, completamente alheia ao fato de que é, na verdade, a próxima vítima no esquema de Richard. Olhe ao redor desta sala, Britney. Aponto para nossa família, muitos dos quais a encaram em choque. Vejam as provas que acabei de apresentar. Richard é um criminoso. Ele cometeu fraude, bigamia e abandono de crianças em vários estados. E a sua resposta é que você me fez um favor ao se envolver com ele. Você está exagerando, ela diz. Mas a incerteza invade sua voz pela primeira vez. Sou eu, Richard. Conte a ela sobre Jennifer. Conte a ela sobre Sofia. Richard, que permaneceu em silêncio durante todo esse confronto familiar, parece querer desaparecer completamente. Seu telefone parou de vibrar, mas suas mãos ainda tremem. Conte a ela sobre os $37.000 que você roubou da sua esposa. Continuo. Conte a ela sobre a pensão alimentícia que você deve. Conte a ela sobre Maria e Rebeca e a devastação financeira que você deixou para trás.
Isso tudo é passado, Richard murmura. Passado. Você ainda é legalmente casado com Jennifer. Você ainda deve pensão alimentícia. O FBI ainda está investigando você por fraude interestadual. Isso é bem o presente, Richard. Volto-me para minha irmã. E você acha que ganhou alguma coisa? Você acha que salvou o melhor homem? Britney olha para o vestido de noiva que está usando, o meu vestido. E pela primeira vez esta noite, a dúvida se instala em seu rosto. Papai, que estivera em silêncio durante todo o confronto, finalmente se pronuncia. Sua voz é baixa, derrotada. Patrícia, há quanto tempo isso está acontecendo? A mãe se vira para ele, surpresa. O que você quer dizer? O favoritismo, a manipulação. Há quanto tempo você vem colocando nossas filhas umas contra as outras? É a primeira vez que ouço meu pai abordar diretamente o tratamento que minha mãe nos dá. Depois de 29 anos de silêncio, ele finalmente está fazendo a pergunta que precisava ser feita décadas atrás. Não estou jogando ninguém contra ninguém, protesta a mamãe. Amo minhas duas filhas igualmente. Não, diz papai com firmeza. Você não. Você nunca viu. E hoje à noite, vendo você sabotar ativamente o relacionamento da Susan para beneficiar a Britney, não consigo mais fingir que não vejo isso. A sala fica em silêncio novamente. Familiares que testemunharam anos dessa dinâmica finalmente a veem reconhecida em voz alta. A prima Janete, que até então estivera quieta, se manifesta. Tia Patrícia, todos nós já vimos isso. As expectativas diferentes, as consequências diferentes. Susan jamais conseguiria escapar de metade das coisas que Britney fez ao longo dos anos. Isso não é verdade, diz a mãe, fraca. É verdade, acrescenta o tio Robert, baixinho. Todos nós já vimos isso acontecer. Simplesmente nunca dissemos nada porque não era o nosso lugar. A teia da cumplicidade familiar está finalmente se desfazendo. 30 anos de silêncio e apoio expostos em uma conversa devastadora. A revelação sobre décadas de cumplicidade familiar paira pesadamente no hall de Murphy quando o telefone de Richard repentinamente toca com um toque diferente. Não o zumbido de sempre, mas uma chamada de verdade que ele não consegue ignorar. O som corta a atenção como uma faca, e todos se viram para olhá-lo. Ele se atrapalha com o aparelho, com as mãos tremendo tanto que quase o deixa cair. O identificador de chamadas mostra claramente o código de área de Fênix. Depois de 3 toques, ele finalmente atende. Olá! A voz dele é quase um sussurro. Mesmo do outro lado da sala, conseguimos ouvir a voz de uma mulher do outro lado, áspera de raiva e desespero. O rosto de Richard muda de cinza para verde. Jennifer, eu posso explicar. Ele se assusta, mas a voz o interrompe. A conversa unilateral continua por 30 segundos antes de Richard afastar o telefone do ouvido e encerrar a ligação com dedos trêmulos. Quem era? Pergunta Britney, embora, pela expressão em seu rosto, ela esteja começando a entender. Ninguém. Richard mente automaticamente. Mas sua voz falha ao pronunciar a palavra. Só coisas de trabalho. Dou um passo à frente, com o celular ainda na mão. Era sua esposa, não era, Richard? Jennifer Martinez, a professora de jardim de infância que você abandonou com sua filha. Ex-mulher, ele corrige desesperadamente. Estamos divorciados. A papelada acabou de atrasar por causa de questões jurisdicionais entre os estados. Mostre-nos a sentença de divórcio, eu desafio. A boca de Richard abre e fecha como um peixe ofegante. Não o tenho comigo. Está no meu apartamento. Conveniente. Deslizei para outro documento no meu celular porque, de acordo com o Departamento de Registros Vitais do Arizona, nenhum divórcio foi finalizado entre você e Jennifer Martinez. Vocês ainda são legalmente casados, o que torna seu noivado comigo e agora com Britney bigamia. A palavra paira no ar como uma nuvem tóxica. Britney instintivamente se afasta de Richard, levando a mão à garganta. Espere, diz ela lentamente. Se você ainda é casado com outra pessoa, o que exatamente estamos fazendo aqui? Que história foi essa de alope? Richard passa as mãos pelos cabelos, deixando-os desgrenhados.
Manchas de suor são visíveis em sua camisa social, apesar do ar-condicionado frio. Britney, querida, você precisa entender que a situação é complicada. Jennifer e eu nunca fomos realmente compatíveis. O que temos é real. Sério. A voz de Britney se eleva. O que temos? Estamos juntos há quanto tempo? 2 meses. E você ainda é casado com outra pessoa. 3 meses. Richard corrige automaticamente, mas depois percebe o erro. Faço as contas rapidamente. 3 meses. O que significa que você começou a sair com a minha irmã em julho. 2 meses antes de me pedir em casamento. A linha do tempo atinge todos na sala simultaneamente. Richard não estava me traindo apenas com Britney. Ele estava traindo nós duas enquanto ainda era legalmente casado com Jennifer. Com quantas mulheres você está envolvido agora? Pergunto sem rodeios. Não é bem assim. Richard protesta, mas sua credibilidade está completamente destruída. Susan, você tem que acreditar em mim. O que Britney e eu temos, simplesmente aconteceu. Eu nunca quis que isso chegasse a esse ponto. Britney o encara com horror crescente. Chegar a esse ponto? Você me pediu para irmos juntos hoje à noite. Você disse que me amava. Você disse que éramos almas gêmeas. Estamos sim. Richard insiste, estendendo a mão para ela. Ela se esquiva do toque dele. Britney, não deixe a Susan envenenar o que temos. Ela só está com ciúmes porque não conseguiu me segurar. A tentativa de manipulação é tão transparente que várias pessoas na sala zombam audivelmente. Segure firme. Eu rio, mas não há humor algum nisso. Richard, passei 3 semanas documentando suas atividades criminosas em 4 estados. Acredite, não estou tentando me apegar a nada. Deslizei para uma nova tela no meu celular, um extrato bancário da nossa conta conjunta. Vamos falar sobre aqueles presentes românticos que você comprou para minha irmã. Os jantares caros, a escapada de fim de semana para aquela pousada na região vinícola. Como você pagou por tudo isso, Richard? Seu rosto fica pálido novamente. Meu trabalho de consultoria tem corrido muito bem. O seu trabalho de consultoria é que ninguém consegue verificar. A empresa que não tem endereço comercial, nem site, nem clientes que alguém possa contatar. Mostro o extrato bancário para o quarto. Essas cobranças foram feitas no nosso cartão de crédito conjunto. Richard, o cartão que deveria ser usado para as despesas do casamento. Britney pega o telefone para ler o extrato. Seu rosto se transforma ao ver as acusações. O restaurante onde Richard a levou para o primeiro jantar romântico. O hotel boutique onde passaram o último fim de semana. A joalheria onde ele comprou os brincos que ela está usando agora. Você pagou nossos encontros com o dinheiro da Susan. A voz dela é quase um sussurro. Não é bem assim, diz Richard, desesperado. A situação financeira é temporária. Eu ia pagar tudo antes do casamento. Que casamento? Pergunto bruscamente. Você não pode se casar legalmente com ninguém enquanto ainda estiver casado com Jennifer. A anulação vai acontecer a qualquer momento. Não há anulação. Interrompo. Liguei para o cartório em Phoenix ontem. Você nunca pediu o divórcio, muito menos a anulação. Jennifer vem tentando te entregar documentos há meses, mas você continua fugindo. O telefone de Richard toca novamente. Mesmo código de área de Phoenix. Desta vez, ele não responde, mas o som preenche o quarto silencioso como uma acusação. Britney encara a fatura do cartão de crédito com horror crescente. O quarto de hotel no último fim de semana. Aquela em que você disse que queria oficializar tudo entre nós. Você debitou da sua conta conjunta com a Susan. Britney, por favor. Você fez amor comigo num quarto de hotel pago pela minha irmã. A voz dela é monótona, sem emoção, enquanto você ainda era casado com outra mulher e estava noivo da Susan. A realidade brutal da situação está finalmente se estabelecendo para todos no quarto. Richard não estava lidando com 2 relacionamentos. Ele administrava uma complexa rede de mentiras envolvendo várias mulheres em vários estados, tudo isso enquanto mantinha uma fachada de sucesso empresarial legítimo.
Quanto do suposto sucesso de Richard era real? Tio Frank pergunta baixinho. Abro outro documento no meu celular. De acordo com as declarações de imposto de renda que encontrei em buscas em registros públicos, a renda anual declarada de Richard nos últimos 2 anos foi inferior a $30.000. Todo o resto, as roupas caras, o carro bonito, os encontros luxuosos, tudo isso foi financiado com dinheiro roubado das mulheres que ele manipulava. Tia Carol senta-se pesadamente em uma das cadeiras do banquete. Ele tem vivido à custa do dinheiro de outras pessoas esse tempo todo, as economias de Jennifer, a herança de Maria, os cartões de crédito de Rebecca, nossa conta conjunta. Olho diretamente para Richard. Você não é um consultor de sucesso. É um vigarista profissional que visa mulheres para obter ganhos financeiros. Richard faz uma última tentativa desesperada de controlar os danos. Susan, você está tirando tudo do contexto. Sim, cometi alguns erros, mas o que Britney e eu temos é diferente. Ela me seduziu. Ela me perseguiu implacavelmente. Eu estava tentando encontrar um jeito de terminar com ela e voltar para você. A mentira é tão absurda que até a mamãe fica chocada. O rosto de Britney endurece. Eu te seduzi. Foi você quem se aproximou de mim na cafeteria. Foi você quem disse que a Susan não te entendia. Foi você quem sugeriu que continuássemos nos encontrando em segredo. Você estava vulnerável, diz Richard, mudando de tática novamente. Você estava com ciúmes do relacionamento da sua irmã. Eu estava tentando ser um bom amigo e as coisas saíram do controle. A tentativa de gaslighting fracassa completamente. Britney pode ser muitas coisas, mas não é burra. Ela consegue enxergar o padrão agora. As mesmas técnicas de manipulação que ele usou em várias mulheres. Você me disse que a Susan era frígida, ela responde friamente. Você disse que ela era controladora e paranoica. Você disse que ela não te apreciava como eu. Ele disse a Jennifer que a namorada anterior dele era mentalmente estável, acrescento. Ele disse a Maria que a ex-mulher dele era abusiva. Sempre a vítima. Sempre a parte inocente sendo maltratada por mulheres irracionais. O telefone de Richard toca pela 3ª vez. O som parece doer fisicamente agora. Como ele não atende, a ligação cai na caixa postal, mas todos conseguimos ouvir a voz de Jennifer no breve momento antes de ele silenciar rapidamente o aparelho. Atenda, ordeno. Não posso, ele sussurra. Ela vai estragar tudo. Já está tudo estragado, diz Britney, secamente. Você estragou tudo no momento em que decidiu mentir para todos nós. A notícia das revelações desta noite já está se espalhando para além do Murphy's Hall. Consigo ver a prima Janete mandando mensagens no celular e o tio Robert saiu para fazer uma ligação. Em uma cidade pequena como a nossa, as notícias correm rápido e a reputação cuidadosamente construída de Richard está prestes a ruir completamente. As portas duplas nos fundos do salão de Murphy se abrem com um leve ruído e todas as cabeças na sala se voltam para o som. Uma mulher se destaca na porta, pequena, de cabelos escuros, vestindo jeans e uma blusa azul simples que remete à praticidade em vez da moda. Ela carrega uma pasta grossa de papel pardo contra a armadura que parece um peito. Jennifer. Richard respira fundo e o sangue desaparece completamente de seu rosto. Jennifer Martinez entra na sala com uma determinação silenciosa. Seus olhos percorrem a multidão antes de se fixarem em Richard. Não há fúria dramática em sua expressão. Sem raiva teatral. Em vez disso, há algo muito mais poderoso. A determinação focada de uma mãe que dirigiu 16 horas seguidas para proteger seu filho. Olá, Richard, ela diz simplesmente. Sua voz ecoa claramente pela sala silenciosa. Precisamos conversar. Richard dá um passo para trás e esbarra em uma das mesas do banquete. Suas mãos tremem tanto que ele mal consegue segurar o celular. Jennifer, Este não é um bom momento. Estamos no meio de um casamento. O olhar de Jennifer percorre a decoração, a reunião familiar e finalmente se fixa em Britney com o vestido marfim. Que interessante. Eu não sabia que você tinha se divorciado. A pergunta paira no ar como um desafio. Todos na sala entendem a implicação. Nós conversamos sobre isso, diz Richard, com a voz fraca.
O advogado disse: nunca conversamos sobre nada, interrompe Jennifer com a voz calma, mas firme. Você desapareceu. Certa manhã, acordei e você tinha sumido, junto com $37.000, a aliança de casamento da minha avó e a poupança para a faculdade que eu vinha juntando para Sofia desde que ela nasceu. O nome Sofia me atinge como um golpe físico. Várias pessoas suspiram alto. Britney leva a mão à boca. Você tem uma filha? Pergunta a tia Carol, olhando de Richard para Jennifer. Jennifer abre sua pasta de papel pardo e tira uma fotografia. Mesmo de onde estou, consigo ver que é uma foto da escola, de uma linda garotinha com cachos escuros e os inconfundíveis olhos verdes de Richard. Sofia Helena Martinez, 4 anos. Ela começa o jardim de infância no mês que vem. A voz de Jennifer vacila um pouco quando fala da filha, a única rachadura em sua fachada serena. Ela pergunta por que o pai dela nunca visita, porque ele nunca manda cartões de aniversário, porque tivemos que nos mudar do apartamento para um apartamento de um quarto em cima da lavanderia. Richard se joga na mesa, sem conseguir olhar nos olhos de ninguém. Jennifer, por favor. Aqui não. Não assim. Aqui não. A compostura de Jennifer finalmente revela um lampejo de raiva. Quer dizer, não na frente da sua nova família? Não na frente da mulher usando o que eu presumo ser o seu vestido de noiva. Ela se vira para falar diretamente com Britney. Desculpe interromper sua comemoração, mas este homem deve 3 anos de pensão alimentícia à minha filha. $1.700 por mês. Que deveria cobrir sua moradia, sua alimentação, seus cuidados médicos. Britney encara a fotografia na mão de Jennifer com o rosto pálido. Cuidados médicos. Sofia tem asma, Jennifer explica com naturalidade. Asma grave que requer medicação diária e consultas médicas frequentes. O plano de saúde que posso pagar por causa do meu trabalho como professora cobre o básico, mas os tratamentos especializados? Ela para de falar e balança a cabeça. Tenho trabalhado em 2 empregos há 3 anos, tentando cobrir o que Richard foi condenado judicialmente a pagar. A realidade prática e devastadora do abandono de Richard se abate sobre a sala como um cobertor pesado. Não se trata de traição romântica ou mágoa. Trata-se de uma criança que não consegue respirar direito porque o pai decidiu gastar o dinheiro do tratamento médico dela em escapadas românticas com outras mulheres. Eu não sabia, sussurra Britney. Eu não sabia de nada disso. Claro que não, Jennifer responde, sem maldade. Richard é muito bom em compartimentar suas mentiras. Eu não sabia da Susan até ela me ligar ontem. Eu não sabia da Maria no Colorado até o investigador particular que contratei rastrear o padrão de movimentação dele. Ela tira mais documentos da pasta, documentos com aparência oficial e selos judiciais. Estou tentando entregar os papéis do divórcio para o Richard há 8 meses. Seu último endereço conhecido era uma caixa postal em Denver, que ele abandonou há 6 meses. Antes disso, era um apartamento em Portland, que ele deixou no meio da noite, devendo 3 meses de aluguel. O tio Frank dá um pequeno passo à frente. Senhora, qual é exatamente a situação jurídica aqui? Pergunta Jennifer, com satisfação pela pergunta direta. Richard e eu ainda somos legalmente casados. Nunca nos divorciamos porque ele desapareceu antes que o processo pudesse ser concluído. Qualquer cerimônia de casamento da qual ele participasse constituiria bigamia, que é um crime federal quando ultrapassa as fronteiras estaduais. Ela se vira para Richard, que agora está sentado pesadamente em uma das cadeiras do banquete. Mas não é por isso que estou aqui. Estou aqui porque o estado do Arizona finalmente conseguiu uma pista sobre sua localização e eu vim direto de Phoenix para garantir que você não pudesse fugir de novo antes que as autoridades chegassem. Richard levanta a cabeça bruscamente. Autoridades. Os agentes de execução da pensão alimentícia chegarão em menos de 1 hora, diz Jennifer calmamente. Cruzar fronteiras estaduais para evitar o pagamento de pensão alimentícia é crime federal. Usar identidades falsas para obter crédito também é crime federal, o que, pelo que entendi, você tem feito, com base no que Susan me contou sobre suas atividades financeiras aqui. Ela pega outro documento. Este é um mandado de prisão expedido pelo estado do Arizona há 3 meses. Ele está parado no sistema, esperando que alguém o localize. A sala fica em silêncio absoluto.
Richard encara o mandado como se ele pudesse desaparecer se ele se concentrasse bastante. Também falei com Maria Santos ontem. Jennifer continua. Ela chega de Denver amanhã de manhã para apresentar acusações adicionais relacionadas ao dinheiro que você roubou da herança do avô dela. E Rebecca Tim, de Portland, vem dirigindo hoje à noite. Aparentemente, ela está trabalhando com um promotor federal sobre seus esquemas de fraude de cartão de crédito. Cada revelação atinge como uma martelada. Richard não é apenas um noivo infiel ou um pai irresponsável. Ele é um criminoso profissional com vítimas em vários estados que finalmente estão se conectando para trocar experiências. Britney permaneceu em silêncio durante a apresentação metódica de Jennifer. Mas agora ela fala, sua voz quase inaudível. O dinheiro que ele gastou comigo, os encontros, os quartos de hotel, os presentes. Era para ser para sua filha? Jennifer olha para ela com algo parecido com pena. Um pouco, sim. A pensão alimentícia que ele deixou de pagar nos últimos 3 meses teria coberto as roupas novas da Sofia para a escola, os medicamentos para asma e o depósito para um apartamento melhor, mais perto da escola. O peso da cumplicidade se instala nos ombros de Britney como um fardo físico. Ela afunda em uma cadeira, ainda usando meu vestido de noiva, parecendo menor e mais frágil do que eu jamais a vira. Eu não sabia, ela repete. Eu achava que ele era bem-sucedido. Eu achava que ele era divorciado. Achei que você pensasse o que deveria pensar, diz Jennifer gentilmente. Richard é muito habilidoso em apresentar exatamente a imagem que cada mulher precisa ver. Ele me disse que sua ex-namorada era mentalmente instável. Imagino que ele tenha lhe contado algo parecido sobre Susan. Britney concorda, infeliz. Ele disse que ela era controladora e paranoica. Ele disse a Maria que sua ex-mulher era abusiva. Jennifer continua. Ele disse a Rebecca que seu sócio estava desviando o dinheiro da empresa deles e que ele precisava de um tempo para organizar suas finanças. Sempre a vítima. Sempre a parte inocente sendo injustiçada por pessoas irracionais. Ela se vira para se dirigir a todos na sala. Senhoras e senhores, vocês estão diante de um vigarista sociopata clássico. Alguém que não sente remorso genuíno pela dor que causa, que vê os outros como recursos a serem explorados, em vez de seres humanos merecedores de honestidade e respeito. Richard finalmente fala, com a voz rouca. Jennifer, eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu ia pagar tudo de volta. Eu ia consertar as coisas. Quando Jennifer pergunta rispidamente, quando você ia devolver o dinheiro que roubou do fundo para a faculdade da nossa filha? Quando você ia começar a ser pai da Sofia? Depois que você terminou de fraudar suas próximas vítimas? A compostura dela se rompe um pouco, revelando a exaustão e a frustração de 3 anos lutando sozinha. Eu trabalho 60 horas por semana há 3 anos. Richard, dou aula para a primeira série durante o dia e limpo prédios de escritórios à noite. Não compro roupas novas há 18 meses porque cada centavo sobra para as necessidades médicas da Sofia. Enquanto isso, você tem vivido como um rei com o dinheiro roubado das mulheres tolas o suficiente para confiar em você. O forte contraste entre o sacrifício de Jennifer e o egoísmo de Richard preenche a sala como uma nuvem tóxica. Aqui está uma mulher que deu tudo por seu filho. Diante de um homem que abandonou essa mesma criança para financiar seu próprio prazer. Do lado de fora do Murphy's Hall, vejo luzes piscando através das janelas. Vermelhas e azuis se aproximando. As luzes vermelhas e azuis ficam mais brilhantes através das janelas do Murphy's Hall enquanto 2 viaturas policiais entram no estacionamento. O rosto de Richard fica pálido enquanto observa os policiais se aproximando pelas portas de vidro. Isso foi rápido, observa Jennifer, olhando para o relógio. Eu disse a eles que você provavelmente tentaria fugir de novo. Mas Richard não corre. Ele permanece imóvel na cadeira, olhando para os documentos legais que Jennifer espalhou sobre a mesa de banquete como um promotor apresentando provas. Lá fora, vejo o policial Martinez, sem parentesco com Jennifer, apesar do sobrenome em comum, falando no rádio enquanto seu parceiro se dirige à entrada do prédio. Richard Thomas Mitchell. A voz do policial Martinez carrega a autoridade ao entrar no salão. Temos um mandado de prisão contra você emitido pelo estado do Arizona. A sala fica em silêncio, exceto pela inspiração brusca da mãe. Vários familiares pegam seus celulares, e eu os vejo digitando freneticamente.
em uma cidade de 12 mil habitantes, as notícias correm na velocidade da luz, e o drama desta noite está prestes a virar a manchete de amanhã no jornal local. Sob quais acusações? Tio Frank pergunta sobre sua formação jurídica, o que o levou a se apresentar como advogado não oficial. Falta de pagamento de pensão alimentícia determinada judicialmente, cruzar fronteiras estaduais para evitar obrigações financeiras e fraude de identidade, leu o policial Martinez em sua papelada. Outras acusações federais podem ser apresentadas enquanto a Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI investiga. Enquanto Richard lê seus direitos, seu telefone, que não parava de vibrar, começa a tocar novamente. Desta vez, não é Jennifer quem liga, mas sim outra pessoa completamente diferente. O policial Martinez atende como prova. É o telefone de Richard Mitchell, diz ele profissionalmente. A voz do outro lado da linha é alta o suficiente para que várias pessoas próximas possam ouvi-la. Uma voz masculina, irritada e insistente, querendo saber onde Richard está. Com quem estou falando? Pergunta o policial Martinez, pegando um caderno. Tom Bradley, da Bradley Construction, diz a voz. Mitchell nos deve $47 mil pelo projeto de reforma do centro da cidade. Ele deveria ter nos pago no mês passado, e agora seus cheques estão sem fundos. O policial Martinez troca olhares com o parceiro. Senhor, preciso que entre em contato com o Ministério Público amanhã de manhã. Isso agora faz parte de uma investigação criminal. Ao final da ligação, veja a compreensão transparecer em vários rostos na sala. Tom Bradley é um respeitado empreiteiro local. E se Richard lhe deve quase $50 mil, isso significa que sua decepção profissional vai além de apenas relacionamentos pessoais. De quanto dinheiro estamos falando? Pergunta a prima Janete, com o celular ainda na mão, documentando tudo claramente para seus seguidores nas redes sociais. Jennifer abre outra pasta. Pelo que consegui apurar com meu investigador particular, Richard defraudou pelo menos 6 mulheres em 4 estados, em aproximadamente $200 mil nos últimos 3 anos. O valor paira no ar como uma bomba. $200 mil. Isso é mais do que muitas pessoas em nossa cidade ganham em 5 anos. Mas isso são apenas as vítimas individuais. Jennifer continua. Susan mencionou que ele tem usado credenciais comerciais falsas aqui na região. Se ele tem recebido depósitos ou pagamentos por serviços que nunca teve a intenção de prestar. Ela não precisa terminar a frase. Todos entendem as implicações. Enquanto Richard é levado algemado, Britney finalmente se pronuncia. O que acontece agora? Para mim, quero dizer, eu também estou em apuros. O policial Martinez se vira para ela com compaixão profissional. Senhora, se a senhora não sabia das atividades criminosas e do estado civil do Sr. Mitchell, a senhora é considerada mais uma vítima. No entanto, precisaremos que você forneça uma declaração sobre seu relacionamento e quaisquer transações financeiras entre vocês. A palavra vítima atinge Britney profundamente. Ela passou a noite inteira acreditando que era vencedora de alguma competição romântica, apenas para descobrir que, na verdade, é o alvo mais recente de uma empreitada criminosa. Meu telefone vibra com uma mensagem do meu chefe do cartório do condado. Susan, é verdade o que estão dizendo sobre o Richard? O canal 8 News acabou de ligar perguntando sobre os registros de casamento. A atenção da mídia está começando. Em poucas horas, a prisão de Richard será notícia local e, amanhã de manhã, será um alerta sobre namoro online e fraude financeira, noticiado por veículos regionais. A senhora Patterson, do banco, está aqui, anuncia a tia Carol, olhando para a entrada onde o dono do Murphy's Hall está conversando com uma mulher mais velha que reconheço. Imediatamente, a senhora Patterson se aproxima com a expressão sombria de quem traz más notícias. Susan, querida, desculpe interromper, mas várias contas comerciais solicitaram a retenção de pagamentos para a empresa de consultoria de Richard Mitchell. Quando a notícia sobre o que aconteceria hoje à noite se espalhou, ela se calou delicadamente. Quantas contas? Pergunto. 7. Até agora, totalizando cerca de $90 mil em contratos e depósitos. A voz da senhora Patterson é gentil, mas firme. O conselho do banco se reunirá amanhã de manhã para discutir a possível responsabilidade por quaisquer empréstimos ou linhas de crédito que concedemos com base nas demonstrações financeiras fraudulentas do Sr. Mitchell.
Britney parece abalada. Como isso se tornou tão grande tão rápido? Cidade pequena, Jennifer explica com naturalidade. Todo mundo conhece todo mundo. Quando algo assim acontece, a notícia se espalha por todos os círculos sociais, todas as redes de negócios, todas as congregações religiosas em poucas horas. Ele tem razão. Posso ver isso acontecendo em tempo real, enquanto familiares enviam mensagens de texto com atualizações, a senhora Patterson atende ligações de outros empresários preocupados, a prima Janete transmite atualizações ao vivo para seus seguidores no Facebook. Janete, desliga isso, diz a mãe rispidamente. Mas sua voz não tem a autoridade de sempre. Pela primeira vez em anos, as pessoas não estão se submetendo automaticamente aos seus desejos. Por quê? Janete questiona. Isso é novidade. Tia Patrícia, as pessoas precisam saber o que aconteceu aqui esta noite. Porque é um negócio de família, insiste a mãe. Um negócio de família. Tio Robert fala, com a voz carregada de anos de frustração acumulada. Patrícia, você facilitou ativamente essa confusão. Você encorajou Britney a ir atrás do noivo de Susan e depois tentou encobrir quando tudo desmoronou. Isso deixou de ser um assunto privado da família no momento em que você decidiu humilhar publicamente uma das filhas para beneficiar a outra. A crítica atinge a mãe como um golpe físico. Ela sempre foi a matriarca, a mulher cujas opiniões tinham peso nas reuniões familiares. Agora, o próprio irmão dela está chamando ela na frente de todo mundo. Eu estava tentando proteger a Susan, ela diz, com a voz fraca. Não, eu interrompo com firmeza. Você estava protegendo sua imagem. Não suportava a ideia de que sua preciosa Britney pudesse ser vista como uma segunda opção. Então, você orquestrou uma situação em que ela poderia roubar o que era meu e fazer parecer que era o destino. A verdade se instala desconfortavelmente na sala. Vários parentes que testemunharam anos dessa dinâmica estão finalmente vendo-a ser exposta diretamente. Susan tem razão. O primo Michael diz baixinho. Ele sempre foi o pacificador, aquele que evita confrontos. Tia Patrícia, todos nós vimos você favorecer a Britney desde que elas eram crianças. Esta noite tornou impossível ignorar mais. Não é favoritismo. Mamãe protesta, mas sua voz falha. Eu amo minhas duas filhas igualmente. Então por que perguntar à tia Sarah, irmã do papai, se você deixou Britney pegar o vestido de noiva da Susan sem pedir? Por que você incentivou Richard a passar um tempo com Britney enquanto dizia a Susan para dar espaço a ele? Mamãe não tem resposta. As evidências de sua manipulação são claras demais, bem documentadas pelos eventos desta noite. Eu acho, diz papai baixinho, falando pela segunda vez naquela noite. Precisamos ter uma conversa séria em família depois que todos tiverem tempo para processar o que aconteceu aqui. É a coisa mais próxima de uma repreensão que ele já deu à mãe em público. E o choque no rosto dela mostra que ela entende o significado. Meu telefone vibra novamente. Desta vez, é uma amiga do ensino médio que agora trabalha no jornal local. Susan, sinto muito por tudo. Quer dar uma declaração para o jornal de amanhã? Queremos garantir que o seu lado seja contado com precisão. A oferta é tentadora, mas balanço a cabeça negativamente. Ainda não. Talvez depois que a situação legal se resolver. Jennifer ouve e acena com a cabeça em aprovação. Escolha inteligente. Deixe que as acusações criminais falem por si mesmas primeiro. Queremos garantir que o seu lado seja contado com precisão. A atenção da mídia diminuirá quando as pessoas perceberem que se trata, na verdade, de fraude e abandono de crianças, e não de drama romântico. Lá fora, mais carros estão chegando. Reconheço vários veículos, vizinhos, colegas de trabalho e até o pastor da nossa igreja. A notícia se espalhou para além da família, e as pessoas estão vindo para ver as consequências com os próprios olhos. O Murphy's Hall se tornou o centro do maior escândalo que nossa pequena cidade já viu em décadas, e todos querem testemunhar as consequências em primeira mão. A multidão reunida em frente ao Murphy's Hall começa a diminuir à medida que a noite avança. Mas as conversas continuam em grupos abafados. Observo da janela enquanto vizinhos e membros da comunidade processam o que testemunharam.
A completa desintegração de um homem que eles acreditavam ser um empresário de sucesso, a exposição da dinâmica tóxica de uma família e a prisão que provavelmente dominará as manchetes locais nas próximas semanas. Susan. A voz de Jennifer me chama de volta para o interior do salão. Ela está guardando seus documentos de volta na pasta de papel pardo, mas para me olha diretamente. Obrigada por me ligar, por me dar a chance de finalmente encará-lo. Eu não tinha certeza se algum dia teria essa oportunidade. Balanço a cabeça. Você não precisa me agradecer. Foi você quem dirigiu 16 horas e trouxe as provas que selaram o destino dele. Nós dois fizemos o que tínhamos que fazer, ela disse simplesmente. A diferença é que você escolheu agir antes que ele pudesse te machucar como me machucou. Britney, ainda usando meu vestido de noiva, mas sem se parecer em nada com a noiva confiante que anunciará sua fuga horas antes, se aproxima de nós hesitante. Seu rímel borrou, deixando olheiras, e a seda marfim que parecia tão radiante agora parece amassada e fora do lugar. Jennifer. Sua voz é baixa, incerta. Posso te perguntar sobre Sofia? A expressão de Jennifer se suaviza um pouco. O que você gostaria de saber? Ela está bem? Quer dizer, com a asma dela e tudo mais, a pergunta da Britney sai de repente. O dinheiro que Richard gastou comigo, o dinheiro que deveria ser para o tratamento médico dela, quanto dano isso causou? É a primeira pergunta verdadeiramente altruísta que ouço minha irmã fazer em anos. Jennifer parece reconhecer isso também, porque sua resposta não tem a mesma dureza de antes. Ela está se virando, diz Jennifer, cautelosamente. Consegui acompanhar os medicamentos básicos dela e a enfermeira da escola tem sido incrivelmente prestativa, mas há alguns tratamentos especializados de que ela precisa que tivemos que adiar devido ao custo. Britney pega o celular e abre o aplicativo do banco. Não tenho muito, mas tenho algumas economias, cerca de $4.000. Isso ajudaria? Sei que não compensa, mas a oferta está no ar. Jennifer parece surpresa com o gesto e, francamente, eu também. Esse tipo de generosidade prática imediata é completamente diferente da irmã com quem cresci. Você não precisa fazer isso, diz Jennifer gentilmente. Você também foi vítima. Não, diz Britney com firmeza. Eu fui cega de propósito. Optei por não fazer perguntas quando as coisas não davam certo porque gostava da atenção, gostava de me sentir especial. Uma menina de 4 anos não deveria sofrer por causa do meu egoísmo. Ela transfere o dinheiro pelo celular, mostrando a tela de confirmação para Jennifer. Não é suficiente, mas é um começo. Jennifer aceita o telefone e anota os detalhes da transação. Obrigada. Isso cobrirá as próximas 3 consultas com especialistas da Sofia. A interação marca uma mudança em Britney que eu jamais esperava ver. Pela primeira vez em nossas vidas, ela está colocando as necessidades de outra pessoa acima da própria satisfação. Britney, digo baixinho, chamando sua atenção. Precisamos conversar. Não hoje à noite, não aqui, mas em breve. Ela sente, com lágrimas se formando nos olhos. Eu sei. Tenho muito a me desculpar, muito a descobrir sobre mim mesma. Papai aparece ao nosso lado, parecendo mais velho do que no início da noite. O estresse de ver sua família implodir em público está cobrando um preço visível. Meninas, acho que devemos ir para casa. Deixem as pessoas processarem o que aconteceu esta noite. Enquanto começamos a juntar nossos pertences, o pastor Williams entra no salão. Ele é um homem gentil, na casa dos 60 anos, que conhece nossa família desde que Britney e eu éramos crianças. Sua presença atrai imediatamente a atenção dos demais familiares. Vim assim que ouvi, diz ele, com a voz carregada de preocupação genuína. Estão todos bem? Defina bem, digo com um sorriso fraco. Ele se aproxima com os passos medidos de alguém acostumado a lidar com crises familiares. Sei que esta noite foi traumática para todos os envolvidos. Às vezes, situações como esta, por mais dolorosas que sejam, criam oportunidades de crescimento e cura que não existiriam de outra forma. Mamãe, que estava em silêncio desde a repreensão pública de vários familiares, finalmente se pronuncia. Pastor, não sei como resolver isso. Não sei como reparar o dano que causei. É a primeira vez que a ouço admitir culpa sem imediatamente inventar desculpas ou transferir a culpa.
A admissão parece surpreendê-la tanto quanto a todos nós. A disposição de reconhecer os erros é o primeiro passo, diz o pastor Williams gentilmente. Mas o verdadeiro trabalho consiste em mudar os padrões que criaram esses erros em primeiro lugar. Ele se vira para se dirigir à sala. O que aconteceu aqui esta noite foi devastador, mas também revelou verdades que precisavam vir à tona. Às vezes, Deus usa circunstâncias dolorosas para expor problemas que estavam apodrecendo na escuridão. Jennifer, que se preparava para partir, faz uma pausa diante das palavras dele. Não sou particularmente religiosa, mas aprendi que segredos têm o poder de corroer tudo o que é bom, até que alguém tenha coragem de trazê-los à tona. A observação dela tem peso porque vem da experiência. Ela conviveu com as consequências das decepções de Richard por 3 anos, e sua perspectiva acrescenta gravidade à orientação espiritual mais abstrata do pastor. O que acontece agora? Pergunta a prima Janete. Ela finalmente guardou o celular, reconhecendo que alguns momentos são significativos demais para serem registrados nas redes sociais. Agora a gente faz o trabalho duro, respondo. Richard enfrenta consequências legais. Mamãe, Britney e eu descobrimos como reconstruir relacionamentos que foram danificados muito antes desta noite. Nossa família aprende a funcionar sem a dinâmica tóxica que permitiu que essa situação se desenvolvesse. Papai dá um passo à frente, com a voz mais forte do que nunca. Devo desculpas a todos aqui, especialmente a Susan. Observei comportamentos problemáticos por anos e não disse nada porque tinha medo de conflito. Meu silêncio possibilitou o favoritismo e a manipulação que culminaram na humilhação desta noite. A admissão é impressionante. Papai passou décadas evitando confrontos, mantendo a paz a qualquer custo. Vê-lo finalmente reconhecer seu papel na disfunção da nossa família representa uma mudança radical. Todos nós contribuímos, diz o tio Frank em voz baixa. Aqueles de nós que testemunharam o tratamento injusto e não disseram nada porque não era da nossa conta. Protegíamos nosso próprio conforto enquanto Susan sofria em isolamento. O círculo de responsabilidade se expande à medida que os familiares começam a reconhecer sua cumplicidade em padrões que antes ignoravam. É desconfortável, mas necessário. O tipo de ajuste de contas que pode destruir uma família completamente ou fornecer a base para uma cura genuína. Quero começar a fazer terapia, anuncia Britney de repente. Terapia de verdade, não apenas conversar com amigos ou com a mãe. Quero entender por que me comportei daquela maneira, porque me senti no direito de tomar o que não era meu. Essa declaração surpreende a todos, inclusive a mim. Britney sempre resistiu a qualquer coisa que pudesse sugerir que ela precisava mudar ou melhorar. Acho isso sábio. O pastor Williams diz: às vezes, as experiências mais dolorosas nos ensinam as lições mais importantes sobre nós mesmos. Jennifer olha para o relógio. Preciso voltar para Fênix. Tenho que trabalhar amanhã. E a Sofia está na casa da minha vizinha. Enquanto se prepara para ir embora, ela se vira para mim uma última vez. Susan, o que você fez esta noite? A investigação, a coragem de expor a verdade. Você salvou outras mulheres de passarem pelo que passamos. Não deixe ninguém minimizar isso. As palavras dela se acalmam em meu peito como um calor. Durante meses, questionei meu próprio julgamento, me perguntando se estava sendo paranoica ou controladora. Esta noite provou que meus instintos não só estavam corretos, como também potencialmente salvadores de futuras vítimas. Cuide-se, digo a ela. E mande lembranças minhas para Sofia, mesmo que nunca tenhamos nos conhecido. Eu vou, ela promete. E Susan, não deixe que essa experiência te faça ter medo de confiar novamente. Nem todo mundo é como Richard. Enquanto Jennifer sai, carregando sua pasta de provas que finalmente trouxe justiça a um homem que escapou das consequências por anos, sinto algo que não sentia há meses: esperança. O incidente do vestido de noiva, que começou como a pior traição da minha vida, transformou-se em algo completamente diferente. Um catalisador para a verdade, a responsabilização e a possibilidade de relacionamentos autênticos baseados na honestidade, em vez da manipulação. De pé no Murphy's Hall, cercado pelos destroços das mentiras e pela promessa de novos começos, percebi que, às vezes, perder tudo o que você pensava que queria é a única maneira de descobrir o que você realmente precisa. Se essa história de justiça e traição familiar te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo.
Minha parte favorita foi quando Jennifer entrou no Murphy's Hall com aqueles documentos legais, finalmente levando Richard à justiça. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.